Menina se declara advogada da mamãe, revelando segredos emocionantes em um julgamento inesperado. Ana observava sua mãe, Teresa, com olhos marejados, enquanto a dor e a frustração dançavam em seu coração. Aquela pequena cidade do interior do Brasil, onde o peixe caía do céu e as águas do rio refletiam a pureza da infância, agora pululava de nuvens escuras. A indústria poderosa que poluía o rio, responsável pela tradição pescadora de sua família, parecia um monstro ameaçando devorar tudo o que Ana mais amava: sua mãe, seu lar, suas memórias. Sentindo o peso da injustiça, Ana decidiu que não podia ficar parada, mesmo sem entender completamente a batalha que estava por vir. Eu serei a advogada da mamãe, pensou, com um fogo interior aceso. Nos dias que se seguiram, os olhares de espanto e risadas eram constantes enquanto seus colegas de escola, pouco informados sobre a gravidade da situação, se divertiam às custas da luta de Ana. As palavras defensora e justiça soavam como música em seus ouvidos, mas a realidade trazia pesadas pedras que quase a faziam tropeçar. A tristeza que a cercava se tornava constante, mas ela sabia que precisava ser forte, especialmente por Teresa, que sempre a ensinou a lutar pelo que é certo. Num dia de sol radiante, enquanto caminhava na beira do rio, sonhou acordada com o que poderia se tornar uma verdadeira defensora da verdade. Eu vou fazer algo, prometeu a si mesma, esboçando suas primeiras palavras de coragem. A esperança veio na forma de Carlos, um advogado local. Ele tinha um jeito tranquilo, quase como uma brisa suave que acalmava o desespero de Ana. Ao ouvi-la falar sobre sua determinação, ele viu não apenas uma criança, mas uma garota com uma paixão genuína por justiça. Os olhos dela brilhavam ao ouvir Carlos compartilhar segredos sobre direitos e leis que ele adoraria ver apenas nas páginas dos livros. Ele se tornou seu mentor, acendendo uma chama ardente dentro dela. Com o passar do tempo, Ana começou a entender as sombras que envolviam a indústria, revelações que faziam seu coração acelerar e seu estômago revirar de ansiedade. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Mas não foi fácil. O bullying de seus colegas atingiu como uma tempestade, onde cada risada e comentário maldoso pareciam cortar como facas. Ana se questionou se realmente tinha capacidade para lutar a batalha da vida dela. Contudo, o amor de Teresa e o apoio de Carlos a impulsionaram para a frente, como um barco que luta contra a correnteza. Durante uma audiência crucial, quando todos esperavam a sentença, Ana levantou-se. Um silêncio pesado caiu sobre a sala e ela sentiu seu coração disparar. Ali estava ela, diante de adultos que pareciam ignorar a verdade que brotava do puro amor de uma filha. Mas, antes que pudesse finalizar sua declaração, o juiz a interrompeu, fazendo a tensão aumentar. O que ocorreria a seguir? A luta de Ana pela verdade e pelo legado de sua família estava prestes a começar. O silêncio na sala era quase sufocante. Todos os olhares se voltaram para Ana e ela sentiu o peso de cada par de olhos a analisando. O juiz, uma figura austera e imponente, pediu que ela se sentasse, mas a urgência daquilo que queria dizer a impediu de obedecer. "Mamãe, o rio é a nossa vida, ele não merece ser tratado assim", Ana exclamou, com a voz embargada, mas firme. Suas palavras ecoavam pela sala como um grito angustiado vindo do fundo de sua alma. Um leve murmúrio se espalhou entre os ouvintes. Alguns adultos, tocados pela sinceridade da menina, trocavam olhares de compaixão. Carlos observava tudo de perto. O coração dele também batia em descompasso. Ele sabia que Ana estava canalizando o que muitos sentiam, mas poucos tinham coragem de expressar. "Você está fazendo a coisa certa, Ana", ele pensou, admirando a bravura da menina que se tornava cada vez mais evidente. As palavras da menina eram como flechas atingindo o alvo. Cada uma delas acentuava a dor que a cidade sentia.
A lembrança de tardes quentes à beira do rio, onde a água límpida refletia sorrisos e sonhos, contrastava com a realidade negra trazida pela indústria que agora dominava a paisagem. Ana sabia que sua declaração não era apenas sobre a poluição, mas sobre a luta de todos em sua comunidade. Se ninguém fizer nada, o que nos restará? Ana continuou, segurando as lágrimas. Uma a uma, as memórias vieram à tona, o cheiro do peixe fritando na cozinha, as risadas das crianças enquanto pescavam e as histórias que Teresa contava sobre como tudo tinha começado. A sala estava presa às suas palavras, como se o tempo tivesse parado. O juiz, visivelmente afetado, finalmente restabeleceu a voz. Ana, você é muito jovem para entender a complexidade desse problema. Começou, mas a menina não se deixou abalar. Mas eu entendo, Senhor. Eu vejo e sinto a dor da minha mãe e da nossa comunidade. Se não lutarmos juntos, quem vai lutar por nós? Insistiu Ana, com a coragem recuando em cada letra. As emoções se tornaram palpáveis e até mesmo aqueles que estavam apáticos começaram a sentir um calor intenso correndo por suas veias. O advogado da empresa intoxicadora, um homem de terno escuro, abriu a boca para protestar, mas se calou ao ver a intensidade no olhar de Ana. Era como se ela tivesse o poder de convocar a verdade dentro de todos, mesmo dos mais céticos. Carlos observou, seu coração transbordando de esperança e orgulho. No entanto, algo mudou no ambiente. Uma mulher do fundo da sala, que até então permanecia em silêncio, levantou a mão. Era sua professora, Dona Cláudia, e seu olhar estava repleto de tristeza e determinação. As lágrimas escorriam pelo seu rosto. Ana, você me deu força. Sempre digo que devemos ser a mudança que queremos ver, e você está fazendo isso. As palavras de Dona Cláudia ressoaram na sala, e de repente os murmúrios se intensificaram. Mais pessoas começaram a expressar apoio, contando suas próprias histórias de como a poluição do rio tinha afetado suas vidas. Uma corrente de vozes se formou, um coro ressoando um apelo por mudança. Ana sentiu uma onda de energia positiva emergir dela. Ela olhou para Teresa, que estava visivelmente emocionada, e então olhou para Carlos, que aguardava a próxima etapa da audiência. O apoio começava a se estabelecer, e a pequena defensora da verdade percebeu que sua luta por justiça poderia ser mais forte, mais unificada do que nunca. Mas a inquietação em seu coração não desaparecia. Ela sabia que o verdadeiro desafio ainda estava por vir. O que aconteceria quando a verdade se encontrasse com a resistência implacável da indústria, com suas poderosas conexões e influência? O momento da verdade estava se aproximando, e Ana já sentiu o gosto amargo e doce de uma batalha que poderia mudar tudo. O murmúrio crescente na sala começou a formar um eco, como onda se propagando em um lago calmo. Cada testemunha, antes hesitante, agora encontrava coragem nas palavras de Ana. As histórias de dor e resistência estavam começando a se entrelaçar em um imprensado mosaico de esperança. Carlos sentia a empatia no ar, eletrizada pela voz da menina. Ele nunca havia visto a comunidade tão unida. Naquela sala, cada um carregava uma vontade coletiva de lutar pelo que era certo. Ao olhar para Ana, seu peito se enchia de um orgulho esmagador. O que havia começado como uma sala de audiências fria e distante, agora se transformava em um campo de batalha emocional, e todos estavam prontos para entrar nessa luta. Precisamos nos unir, precisamos nos fazer ouvir, gritou um dos moradores mais velhos, o senhor Joaquim, um pescador aposentado que havia passado a vida à beira do rio. Sua voz, rouca pelo passar dos anos, flutou pelo ambiente, lançando suas palavras como flechas contra a poluição que ameaçava a comunidade. Ana respirou fundo, sentindo o calor das palavras de apoio enchendo seu coração. Ela desejava que sua mãe estivesse ali, apreciando aquele momento de força coletiva, a luta dos moradores reverberando com sua dor. Era por ela que lutava, era por todos eles. O movimento nas suas veias pedia urgência, e ela começou a subir um degrau em direção ao juiz. Ao invés de nos calarmos, vamos falar, vamos fazer com que eles nos ouçam. A determinação nos olhos de Ana era contagiante, e muitos ali se levantaram, prontos para se unir à luta. Uma onda de solidariedade brotava, e a sala se encheu de vozes, cada uma mais forte que a outra, se sobrepondo, misturando-se em um clamor unitário. O juiz olhou maravilhado. A postura rígida havia dado lugar a uma expressão mais suave. Ele não estava preparado para isso.
Senhoras e senhores, por favor, controlem-se. Ele deveria ter se mostrado autoritário, mas, neste momento, era difícil ignorar a mudança que estava em curso. Um embrião de esperança surgia na sala, e ninguém queria calá-lo. Os olhos de Ana estavam brilhando e, ao olhar para Teresa e Carlos, percebeu que não estava sozinha nessa batalha. Eles eram aliados, e era exatamente desse jeito que iriam fazer a diferença. Mas a tensão ainda estava por vir. No canto da sala, o advogado da empresa começava a se recompor. Ele tomou um gole de água, endireitou o terno como se isso pudesse devolver a ele a autoridade que havia perdido. Ao levantar-se, um silêncio carregado tomou conta da sala, fazendo que a expectativa crescesse como uma tempestade prestes a romper. Se me permitam, gostaria de apresentar algumas evidências. A voz do advogado soou como veneno e cada palavra carregava uma ameaça sutil contra os manifestantes. Ana sentiu um frio na barriga, suas esperanças tremulando como bandeirinhas em um dia de vento forte. O que ele tinha a dizer poderia muito bem ser uma manobra para desestabilizar a luta deles. A barreira que ela havia ajudado a construir estava prestes a ser atacada e a força que a unia poderia se desmoronar. A menina alcançou a mão de Teresa, buscando uma conexão em meio à tempestade iminente. Não podemos deixar que eles nos derrubem. Precisamos continuar, precisamos lutar. Sua voz estava firme, mas dentro dela havia um furacão de emoções. Agora, mais do que nunca, Ana sabia que o verdadeiro desafio tinha começado. As palavras não eram suficientes. Era hora de mostrar que a verdade e a força de uma comunidade unida tinham um peso muito maior que se poderia imaginar. E a batalha estava apenas começando. As palavras do advogado ecoaram pela sala, como um trovão anunciando a tempestade. Ele ajustou os óculos com um gesto brusco, sua expressão imperturbável, mas era evidente que ele estava pronto para atacar. Ana sentiu a pressão aumentar, o ar se tornava denso e a luz que preenchia o ambiente parecia ofuscar cada vez mais, como se o prédio estivesse prestes a desabar. Eu trago provas que contradizem a narrativa apresentada até agora. Testemunhos de que todos aqui são meros coadjuvantes em uma história maior, um show de desespero e manipulação emocional. Suas palavras eram cortantes e uma onda de murmúrios percorreu a sala. Os olhares se cruzaram e a insegurança começou a se insinuar. Teresa apertou a mão de Ana. Seus olhos estavam brilhantes, mas também preocupados. Carlos, que estava ao lado delas, inclinou-se para frente, a fúria pulsando em seu peito. Era como se todos ali sentissem que o chão estava mudando sob seus pés. Ana respirou fundo, centrou-se. Não podemos deixar que eles nos façam duvidar de nós mesmos. A luta é nossa, a verdade é nossa. A frustração e a determinação se misturavam, mas ela sentia que cada palavra era uma bala em uma guerra psicológica que estava prestes a começar. O advogado continuou, sua voz suave agora carregava um tom de deboche. E o que vocês sabem sobre a poluição, sobre os impactos econômicos que sua luta pode trazer? Vocês não são especialistas, estão apenas aqui buscando uma causa para se agarrar. Ele apontou para Ana e o estômago dela se revirou. O efeito de suas palavras estava se alastrando e ela sentia a tensão crescer. No entanto, o que ele não sabe, Ana refletiu, é que não estamos apenas lutando contra uma empresa. Estamos lutando por vidas, por histórias e por futuro. E ao olhar para Teresa e Carlos, a ideia de que a verdade e as experiências de tantas pessoas não se resumiam a evidências técnicas tornou-se clara. Eu sou a voz da minha mãe. Ana segurou a mão de um grupo de moradores que a rodeava, sua voz agora elevada, cheia de paixão. Ela era uma defensora do rio, e eu não vou deixar que a memória dela se perca. Essa luta não é só econômica, é um legado. Uma onda nova de apoio surgiu, e as palavras de Ana pareciam criar ondas de poder na sala. As cabeças se erguiam, e o clima começava a mudar novamente. A esperança se reinstalou entre eles. Ela percebeu que o que o advogado apresentava não eram apenas mais palavras, era uma tentativa de silenciamento.
E isso nunca iria acontecer. O juiz parecia mais atento. Ana viu a sua expressão mudar sutilmente, como se ele estivesse começando a reconhecer a força e a paixão que preenchiam aquele espaço. Mas, antes que ela pudesse continuar sua defesa emocionada, o advogado interrompeu. Eu tenho um último testemunho que mudará tudo o que vocês pensam saber. Um ex-membro da companhia, alguém que conhece os segredos que vocês nunca imaginaram. O silêncio novamente tomou conta, um frio na espinha coletivamente sentido pela comunidade. Ana sentiu seu coração disparar. Que segredos seriam esses? O que a essa altura poderia ser ainda mais perturbador? Ela sabia que a luta não estava apenas por ela, mas agora a revelação imprevista ameaçava desestabilizar todo o movimento. De repente, tudo o que construíram poderia estar em jogo. Qual seria a verdade que essa nova testemunha traria à tona? Ana trocou olhares determinados com Teresa e Carlos, prometendo que não desistiriam, não importa o que viesse. Mas a pergunta a queimava. Será que eles estavam prontos para enfrentar a verdade? Ana se sentiu como se uma tempestade estivesse prestes a se abater sobre eles. O advogado inclinou-se levemente, com um sorriso que indicava satisfação, e olhou para a porta pelos fundos. O murmúrio da audiência aumentou, enquanto todos se preparavam para ouvir o que estava por vir. Então, uma figura familiar entrou na sala. Ana quase não conseguiu reconhecer Marta, a mulher que havia decidido se afastar da companhia por razões pessoais. O coração de Ana disparou ao notar que a expressão de Marta era cheia de conflito, mas também de determinação. Ela sabia da gravidade do que tinha a dizer. Eu não esperava estar aqui, Marta começou, sua voz hesitante. Mas a verdade precisa ser revelada. O advogado imediatamente interrompeu. Você realmente acredita que suas palavras têm algum peso, Marta? Você foi demitida, não tem credibilidade. Ele tentava desestabilizá-la, mas a mulher respirou fundo e continuou ignorando a provocação. Eu trabalhei para a empresa por anos. Eu vi de perto o que acontece por trás das cortinas. Aquilo que disseram sobre os padrões de segurança não é verdade. As experiências com aqueles produtos não foram apenas infelizmente mal compreendidas. Elas foram manipuladas, alteradas, para garantir que os lucros fossem mantidos em primeiro lugar. O ambiente ficou pesado. As palavras de Marta eram como armas afiadas, cortando a tensão sufocante. Ana sentiu seus pés vacilarem, o peso das revelações de Marta a atingindo como um golpe. Era um risco tremendo, e mesmo que Marta parecesse forte, Ana sabia que ela também estava lutando contra seus próprios demônios ao expor tudo. Vocês não sabem, continuou Marta, a voz agora mais firme, a quantas vidas essa empresa brincou. Eu vi os projetos ignorados, os alertas descartados. O que vocês estão tentando proteger não é apenas um rio, é um futuro que está sendo descaracterizado por ganância. Os olhos de Ana se encheram de lágrimas ao perceber que as palavras de Marta eram também um grito de socorro. Essa não é apenas a luta de uma comunidade, mas a luta de cada um que havia sido silenciado por medo e desconfiança. Ela se lembrou de sua mãe e de como sempre falava sobre a importância de defender a verdade, mesmo que isso significasse se opor àqueles que pareciam invencíveis. O clima na sala mudou. A fúria inicial do advogado começou a se desvanecer. Membros da comunidade começaram a se levantar, gritando palavras de apoio a Marta, sentimentos de indignação e solidariedade fervilhando no ar. Ana se uniu a eles, palavras subindo como uma onda de solidariedade. O juiz, que até então parecia alheio, olhou para Marta com interesse renovado, analisando as suas palavras. Mas o advogado, percebendo que a maré estava mudando, voltou à carga. E se tudo o que você está dizendo for uma tentativa desesperada de se redimir, Marta? O que a faz diferente de qualquer outra testemunha manipulada? Ana viu a expressão de Marta se endurecer. Porque eu não tenho nada a perder. Minhas escolhas já me custaram tudo. Havia uma força em sua voz que reverberou por toda a sala. O advogado, descontrolado, gesticulava enquanto tentava desviar o foco. A interação estava se tornando cada vez mais intensa e, de repente, a tensão cedeu lugar a um silêncio expectante. Ana olhou para Teresa e Carlos, sentindo uma chama de esperança brotar no coração.
Mas isso também a deixava apreensiva. Saber que um segredo estava prestes a ser revelado era tanto uma luz quanto uma sombra. O advogado, percebendo a fragilidade da situação, lançou um olhar irônico e provocador em direção a Marta. Então você tem mais a contar? Por que não nos ilumina, então? Ana prendeu a respiração. A cada palavra de Marta parecia ser o fio que ligava tudo. E naquele instante, ela soube. A verdade não viria facilmente. E o que mais estava em jogo além das revelações daquela mulher? O eco da pergunta reverberou em sua mente, cativando sua alma. Como eles poderiam estar preparados para a reação que essa verdade ainda traria à tona? O ambiente na sala de audiência pulsava com a expectativa. Ana sentiu sua pele arrepiar enquanto segurava a respiração, quase como se cada pessoa presente estivesse aguardando o mesmo desfecho que ela. O nervosismo delatava a fragilidade da situação, mas, ao mesmo tempo, a determinação de Marta emanava uma luz que iluminava cada canto daquela sala escura e opressiva. Marta endireitou os ombros e, mesmo diante do ataque descontrolado do advogado, respirou fundo. Vocês acham que não tenho provas? Eu trouxe tudo comigo. Com uma mão trêmula, mas confiante, retirou um envelope de sua bolsa. Uma cópia de relatórios técnicos antigos e e-mails que havia salvo ao longo dos anos estavam ali, prontos para serem apresentados. Um murmúrio correu pela sala. Ana sentiu a adrenalina subir. A possibilidade de expor a verdade começava a parecer mais tangível. Esses documentos mostram que a segurança mínima foi comprometida. Os diretores estavam cientes dos riscos. E mesmo assim, continuaram a produção. Marta declarou, sua voz ecoando forte e clara. O advogado, perdido e frustrado, se apressou em confrontá-la. Você não pode simplesmente apresentar isso. E se isso não for suficiente, quem vai acreditar em você, uma mulher que optou por sair do quadro por sua própria escolha? O que antes era um ataque ardente, agora soava mais como um desespero. Ana não pôde deixar de notar a mudança no tom. As palavras de Marta estavam começando a afetar não apenas os ouvintes, mas o próprio advogado, que claramente via sua posição se deteriorar. O juiz, agora atento, ajustou os óculos e pediu calma, pedindo a Marta que prosseguisse. Eumei tenha saído, mas não era por medo. Era porque via onde a linha entre ética e ganância se apagava. Isso não é apenas uma batalha legal. Isso é sobre vidas, Marta enfatizou, um brilho único em seus olhos. Ana viu as lágrimas escorrendo pelo rosto de Teresa e o aperto no coração se intensificou. Era a síntese de uma luta que se arrastava há tanto tempo e agora finalmente começava a ressoar. Os murmúrios de apoio da audiência ficaram mais fortes. Fora com a mentira! Gritou Carlos, e logo outros acompanhavam. O presidente da audiência, surpreso com a mobilização, exigiu silêncio, mas Ana sentiu que algo importante estava se desenrolando. Com o olhar fixo em Marta, Ana percebeu que a mulher não estava apenas se defendendo, ela estava se declarando advogada da verdade, uma figura que desafiava um sistema que tentava silenciá-la. Isso deu coragem a Ana. A emoção transbordava e ela não poderia ficar parada. Eu fico com você, Marta! Gritou Ana, surpreendendo a todos. Nós não! Somos só vozes, somos uma comunidade e juntos nós podemos trazer à tona a verdade que estão tentando esconder. O advogado, cético e furioso, lançou um olhar fulminante em Ana. Quantas pessoas vão se levantar? Se você não tem nada a perder, não tem nada a oferecer também. Ela sentiu o frio da sala cobrir sua pele, mas cada palavra que proferiu fortalecia sua determinação. Não se trata de nós, trata-se das vidas que foram tocadas pelo descaso. Isso é um alerta, é hora de agir antes que mais uma vida seja destruída. Seus olhos arderam com a coragem do momento. O poder que começava a se formar no ambiente era palpável, mas restava ainda uma grande dúvida. Até onde eles iriam levar essa luta? O julgamento estava apenas começando, e a verdade prometia ser revelada de maneiras que ninguém poderia imaginar. Ana olhou para Marta, e um pensamento a assolou. O que mais poderia acontecer agora?
E, acima de tudo, o que elas não sabiam ainda sobre o passado da empresa, que poderia mudar o futuro de todos ali presentes. A sala de audiência estava eletricamente carregada. Ana sentia o cheiro do medo, da ansiedade, mas também da esperança flutuando no ar. Cada olhada trocada entre os presentes era um eco de solidariedade. Ela percebeu a força que se formava, como se cada um ali estivesse segurando a mão do outro, pronta para enfrentar a tempestade que se aproximava. Marta atravessou o olhar da plateia, captando a força que emanava daquela união inesperada. O advogado pode questionar meu caráter, mas nunca a minha determinação em proteger aqueles que precisam. Sua voz reverberou na sala, clara como um cristal. O advogado, agora visivelmente abalado, tentava recuperar a compostura, mas a luz de Marta iluminava mais do que ele poderia apagar. Ana se lembrava da primeira vez que viu Marta em ação. Elas tinham enfrentado momentos escuros, mas agora estavam lado a lado, como guerreiras decididas a desmascarar uma farsa. "O que mais você esconde?", sussurrou Ana para si mesma, a mente fervilhando com a curiosidade. O passado da empresa se tornava uma sombra ameaçadora, algo que poderia se apresentar de forma surpreendente. O juiz, percebendo que as emoções estavam à flor da pele, pediu ordem novamente. "Vamos ouvir as evidências apresentadas", ele declarou, tentando restabelecer certa calma. Mas havia uma agitação palpável, e a sala parecia conter a respiração, à espera do que estava por vir. Marta pegou os documentos e, com mãos firmes, abriu-os à sua frente. Esses e-mails revelam comunicação entre diretores, discutindo os riscos e ignorando os alertas de segurança. Eles sabiam o que estavam fazendo, sabiam que estavam colocando vidas em perigo. Seu olhar penetrante focou no advogado, que estava cada vez mais pequeno em seu assento. E o que foi feito quando as reclamações começaram a chegar? Silêncio. Ocuparam-se em encobrir a verdade, em esconder o que poderia abalar seus lucros. Continuou. A indignação na plateia aumentava. Ana pôde notar rostos conhecidos entre os aplausos que se formaram. Uma mulher à direita de Ana começou a chorar. Era uma mãe, alguém que havia perdido o filho em um acidente relacionado à negligência da empresa. Ana sentiu uma dor ao imaginar o sofrimento daquela mulher. E em um impulso, ela se virou para Marta e murmurou: "Essa luta é por ela, não é?" Marta assentiu, repleta de determinação. "Sim, é por todas as vidas que foram comprometidas. Precisamos da verdade e não vou parar até que ela seja conhecida." Essa afirmação fez com que o clima na sala mudasse novamente, e Ana percebeu que estavam todos juntos naquela jornada. Do outro lado da sala, o advogado finalmente se levantou, fazendo um esforço supremo para parecer resoluto. "Isso é tudo o que você tem? Um punhado de documentos mal interpretados e gritos vazios dos que foram decepcionados?" Ana sentiu não apenas ofendida, mas também energizada. Você pode chamar isso de gritos vazios, mas esses gritos são de pessoas que perderam tudo. Nós não estamos aqui para brincar de justiça. Estamos aqui para exigir o que é certo. As palavras voaram de seus lábios como se fossem chamas. O juiz balançou a cabeça e, pela primeira vez, parecia atento ao que realmente importava: a vida das pessoas. Mas a tensão estava apenas começando. No fundo da sala, uma figura conhecida fazia sua entrada. Hugo, um ex-diretor que deixara a empresa em circunstâncias misteriosas. O que ele diria? Quais segredos ele traria à tona? Ana olhou fixamente para ele, a esperança e o medo entrelaçados em seu coração. A luta apenas começava, e a verdade poderia ser ainda mais impactante do que todos imaginavam. Hugo avançou, os passos pesados ecoando pela sala em um ritmo que parecia mais um prenúncio de tempestade. Seus olhos, uma mistura de arrependimento e resoluta determinação, buscou Marta. Quando finalmente se posicionou ao lado do banco de testemunhas, o sussurro entre os presentes criava uma onda de expectativa. "Eu estou aqui para dizer a verdade", começou Hugo, sua voz tremendo levemente. Ele olhou para a plateia e depois para o juiz. "Antes de tudo, quero me desculpar. Sinto muito por tudo o que aconteceu." A sinceridade do seu lamento trouxe um silêncio denso. Ana sentiu o peito apertar. As palavras de Hugo eram não apenas uma confissão, mas uma menção ao sofrimento de tantas famílias, incluindo a da mulher que ainda chorava. Ele já não era mais o diretor distante.
Agora era um homem que carregava uma história pesada, cheia de culpa e arrependimento. Os e-mails que vocês viram, continuou ele, não eram apenas uma comunicação de trabalho. Eram disparos de gritos silenciosos, avisos que foram ignorados. Eu sabia e me sentia impotente para mudar as coisas. Quando eu saí, pensei que estava deixando esse pesadelo para trás, mas a verdade me consumiu. Marta, com um sorriso de compreensão, olhou para Hugo com um misto de solidariedade e determinação. Então você está aqui para colocar tudo em pratos limpos? Hugo acenou com a cabeça. Sim, preciso contar a vocês o que realmente ocorreu. Havia pressão para não agir. Você sabe como a presa funciona. Lucros acima de tudo. E quando eu questionei essas decisões, fui isolado. Eles quiseram calar minha voz. Os semblantes na sala começaram a mudar. Podia-se ver a transformação na expressão da mãe que chorava. A tristeza começava a se misturar com uma gota de esperança. A verdade poderia trazer algum alívio ao seu luto? Ana sentiu um arrepio percorrer a espinha. Um misto de ansiedade e expectativa crescia dentro dela. Esses documentos, Hugo prosseguiu, não representam apenas uma fraude. Eles são o retrato da ganância, do descuido e da dor que causaram. Desculpem-me, mas eu fui parte disso e não posso mais me esconder atrás dos meus erros. Estou aqui para ser punido, mas também para devolver um pouco da justiça que foi tirada de vocês. Silêncio pesado. O advogado da empresa comportou-se como um gato acuado, mas havia uma chama acesa na plateia. A energia aumentava e Ana sentia as mãos suadas enquanto notava os rostos ansiosos ao seu redor, todos à espera das próximas palavras de Hugo. Eu tenho evidências adicionais, depoimentos de colegas que também têm medo de se manifestar, mas a verdade precisa prevalecer, e é isso que eu busco aqui hoje. Às vezes a coragem começa ao aceitar nossos próprios erros e lutar por reparação, finalizou, a voz quase quebrando no final. Ana não conseguiu conter uma lágrima que escorreu pelo seu rosto. É isso que precisamos, ela gritou, de repente. Uma chance não só de justiça para nós, mas para aqueles que ainda vão sofrer. A sala eruptou em aplausos e gritos de apoio. A determinação era palpável, como se a cada batida de palmas, uma janela de esperança se abria. Mas, conforme a animação crescia, um burburinho percorreu a sala. Alguém havia levantado a mão. Era uma mulher que parecia confusa. E se isso não for suficiente? E se eles ainda conseguirem vencer? O juiz fez um gesto para acalmar os ânimos, mas o desconforto no ar era denso. Hugo, parecendo ciente do peso de suas palavras, apenas respondeu: a verdade é implacável. O que realmente importa é lutar por ela, mesmo que o caminho seja difícil. Ana percebeu que, apesar do brilho na sala, um novo lanço de tensão pairava no ar. Outras perguntas precisavam ser feitas. Ela poderia confiar em Hugo? E qual seria o próximo passo dessa luta, agora que os fantasmas do passado voltavam à tona? A luta pela verdade estava apenas começando, e cada nova revelação poderia mudar o rumo da batalha. O que mais ainda estava escondido nas sombras da empresa? A sala, antes repleta de aplausos, lentamente retornou ao silêncio tenso. Os olhares se voltavam para o juiz, que tentava controlar a situação. Ana sentia seu coração acelerar. O que viria a seguir? A atmosfera estava carregada de incertezas e perguntas não ditas. Mais do que nunca, ela queria que Hugo trouxesse alguma resposta que poderia transformar aquele desespero em esperança. E se eles não acreditarem em você? A mulher confusa ainda insistia. E se tudo isso acabar em nada? Hugo olhou diretamente nos olhos dela, como se quisesse transmitir uma força invisível. Este é o meu momento de responsabilidade. A verdade pode ser dolorosa, mas é a única maneira de avançar. E vocês também têm uma voz. Vamos usá-la juntos. As palavras de Hugo pareciam provocar um impacto não só nela, mas em todos os que estavam ali, como se ele tivesse acendido uma chama de coragem entre os presentes. Ana sentiu que, pela primeira vez, a sala estava se unindo não só pela dor, mas pela esperança de mudança. Uma figura conhecida apareceu no fundo da sala. Era Ricardo, um dos advogados da empresa. Seu semblante sério não passava despercebido. Ele deu um passo à frente, sua presença imponente interrompeu momentaneamente a onda de apoio.
Todos estão aqui, ansiosos por uma verdade, mas precisamos lembrar que as palavras, por mais poderosas que sejam, devem ser acompanhadas de provas concretas. Está aqui, Hugo. Ele sorriu, mas era um sorriso calculado, repleto de ironia. O murmúrio da plateia se intensificou. Hugo respirou fundo. Sim, e eu vou apresentá-las. Ana ficou sem fôlego. Hugo tinha os documentos que poderiam mudar tudo. E mais importante, ele estava disposto a se expor ainda mais. Enquanto ele começava a explicar a natureza dessas evidências, um burburinho tomou conta da sala novamente. Mães e pais trocavam olhares, alguns acenando com a cabeça, como se convencessem de que a verdade poderia realmente ser libertadora. A tensão aumentava e, ao mesmo tempo, uma jovem no canto esquerdo levantou a mão. Era uma garota de talvez uns 14 anos, a expressão decidida. Eu sou a filha da Marina, ela disse, a voz clara e firme. E minha mãe tinha um sonho. Ela queria que todos soubessem a verdade, não só por ela, mas por todas as pessoas que sofreram por causa da empresa. Um novo silêncio se instaurou, desta vez impregnado de emoção crua. Algumas pessoas na plateia começavam a secar lágrimas, outras a sussurrar entre si. Ana ficou encantada com a coragem daquela menina. Ela sentia como se uma corrente de força estivesse se formando. Se a minha mãe é corajosa, eu também posso ser, a menina continuou, sua voz crescendo em volumosa determinação. Digo isso porque ela sempre acreditou que a verdade vence, e meu coração quer ver justiça. Hugo, visivelmente tocado, deu um passo à frente. Você está absolutamente certa. A verdade é o caminho. É por isso que estou aqui. E então virou-se para a plateia. Juntos, podemos abrir as portas para um novo começo. Precisamos de cada um de vocês para se manifestar, para contar suas histórias. A energia na sala estava fervilhante. As pessoas começaram a se levantar, muitas delas compartilhando suas dores e experiências. Ana sentiu a adrenalina correr por suas veias. Aquela história estava se transformando em um movimento, uma revolta por justiça que ninguém poderia ignorar. Mas enquanto as vozes se entrelaçavam em um clamor de esperança, um pensamento inquietante passou pela mente de Ana. E se tudo isso não fosse suficiente? A luta frementemente pulsava, mas o temor da derrota era amarga, como uma sombra prestes a cobrir aquele momento. Então, sem que ninguém esperasse, a porta se abriu bruscamente, revelando uma figura que todos temiam, o CEO da empresa. Seus olhos afiados percorreram a sala, um desafio evidente em seu olhar. Espero que estejam prontos para a verdadeira batalha, ele disse, a voz profunda e ameaçadora. O clima tornou-se eletricamente tenso. A luta estava apenas começando e agora era uma corrida contra o tempo. Quem sairia vitorioso na busca pela verdade? O CEO encarou a sala, irradiando uma confiança que beirava a arrogância. Pensaram que poderiam expor uma empresa como a nossa sem consequências? Sua voz ecoou, tentando silenciar os sussurros crescentes. Ana sentiu seu coração acelerar, uma mistura de medo e determinação se agitando dentro dela. Todos estavam prestes a descobrir que o enfrentamento não seria fácil. Mas dentro daquela sala, uma chama já havia sido acesa. A coragem tomava forma na voz dos presentes e uma onda de determinação pulsava tão forte quanto o rio ao qual todos eram tão ligados. Ana olhou ao redor. O olhar de apoio que vinha de Teresa, a força inabalável de Marta e a certeza resplandecente nos rostos de cada um que ousava se manifestar por justiça. Não reunimos apenas palavras, CEO, Ana gritou, fazendo-se ouvir com uma clareza impressionante. Estamos aqui para exigir responsabilidade. O CEO esboçou um sorriso sarcástico. E o que você pensa que conseguirá com isso? Mais um espetáculo público? O que há em jogo é um negócio, e eu não vou deixar que sentimentais como vocês me impeçam de fazer o que for preciso. Carlos, ao lado de Ana, sentiu a tensão crescer. Em um impulso, levantou-se. Sentimentais? Sim, somos. E nossas emoções são as vozes de uma comunidade inteira que se recusa a calar diante da ganância e da exploração. Nossos gritos vão ecoar e mostrar a verdade. O clima estava aquecido. Furtivas conversas se transformaram em gritos de apoio. O juiz, agora visivelmente impaciente, tentava restaurar a ordem, mas a maré do protesto se tornava incontrolável. Ana não se deixou abalar, sentiu a resiliência crescer dentro dela.
ela. O que você não entende, Ana desafiou o CEO, é que não estamos aqui apenas por nós, estamos por todos que foram descartados em nome do lucro. Para cada um que perdeu algo precioso por sua ganância, a sala pulsava com a energia coletiva, cada verbo pronunciado formando uma corrente poderosa. Era mais do que um julgamento, era um levante. Vocês acham que podem simplesmente manipular a verdade e nos silenciar? Hoje, vamos quebrar esse silêncio. Um homem idoso, conhecido como Senhor Joaquim, levantou-se novamente. Eu também perdi minha esposa, CEO. Ela acreditava no rio que sempre amou, e você despojou nossa vida. Não esperamos mais por piedade, estamos aqui pela nossa voz, pela justiça. Sim, gritou a jovem da plateia, é um grito por mudança e juntos somos inquebráveis. Com o clima atingindo um ápice, Ana percebeu que a energia estava mudando a dinâmica da sala. O CEO olhou de um para